Você já ouviu falar de reprogramação biológica? A gente vai falar sobre esse assunto especificamente em casamentos talvez em conflito. Alex, tudo bem contigo? Olá, Thiago, tudo bem? Obrigado aí pelo convite novamente. Imagina. Alex, antes de tudo eu preciso entender uma coisa, eu preciso que você clareie essa informação aqui pra gente. A reprogramação biológica, ela tem relação entre conflitos emocionais e doenças que o nosso corpo acaba gerando, ou talvez problemas que o nosso corpo reage de alguma forma por causa das nossas emoções? Sim, Thiago, tem total relação. A base da reprogramação biológica, né, que foi criada pelo Dr. Maurício Mohala Valente, ela usa um processo de investigação sobre a evolução humana. Então, os aspectos que foram acontecendo durante todo o processo dessa evolução até chegar a esse indivíduo que nós estamos aqui, tem uma série de características que traz heranças do próprio animal mais arcaico, mais primitivo e que ainda está presente na gente. Certo. Então, com isso, você começa a perceber que memórias de sensações, de emoções passadas nesse processo de evolução estão presentes e ligadas principalmente com partes específicas do seu corpo. Cada parte do nosso corpo responde a uma memória específica. Só que quando nós falamos de doenças físicas, nós vamos olhar dessa maneira. Mas as doenças não são só físicas por parte do corpo, elas também podem ser comportamentais. As alterações também podem estar ligadas a esse processo. Sim. Então, como você percebeu essas situações dentro desse processo da sua vida e como isso altera a sua maneira de ser? E aí os relacionamentos, de alguma forma, vão estar dentro desses processos. É um reflexo que acontece neles. Isso, também um reflexo. E aí, essas memórias que a gente carrega, elas afetam, como a gente falou agora, essas relações. É estranho falar isso, né? É uma vivência pessoal, mas talvez da ancestralidade, vem carregando com a gente ao longo do tempo e vai refletir num casamento, como eu iniciei falando. Sim. Mas de que forma a gente consegue entender tudo isso e talvez não deixar que isso aconteça no casamento, ou num relacionamento entre amizade, enfim? A primeira coisa, na sua fala mesmo, já fica claro, é que você tem que conhecer como isso funciona. Você tem que aprofundar um pouco mais para saber como que essas memórias estão presentes. E isso é fácil de explicar. Se eu pego um indivíduo, qualquer animal, que se junta com outro animal e tem o seu descendente, as memórias, as experiências desses dois animais vão ser passadas para que ele tenha mais capacidade de sobreviver. Isso sempre foi assim no processo de evolução e para com o homem não é diferente. Aí entra uma área muito interessante dentro da reprogramação biológica que nós estudamos, que é a biologia familiar. Como é o esquema de funcionamento da família? Que padrões de repetições que aconteceram durante as gerações que vieram antes de você e que estão também presentes no modelo animal que você é, que podem agora atrapalhar esse equilíbrio, essa relação que você acha que é válida ter para continuar tendo a vida. Porque imagina, se nós não tivermos essa união dessas duas pessoas, a vida tem muito mais dificuldade de continuar. Sim. Então é nesse aspecto que nós vamos olhar. Então, mas para isso, você tem que adquirir conhecimento. E o principal conhecimento, inicial conhecimento, é sobre você e sobre que leis, que regras que regem esse tipo de processo. E talvez vamos falar em casamento especificamente, mas eu acho que também entra na questão de amizade, na questão de relação humana, na verdade. Mas o casamento. A gente tem duas pessoas, dois indivíduos com experiências próprias, com vivências diferentes e que estão no mesmo lugar, numa mesma situação. E aí existem esses conflitos que acabam acontecendo. Tem solução? Conflitos do casamento? Sim, tem solução. Lógico, a gente não está aqui para salvar o casamento. Né? Mas para mostrar para a pessoa o que talvez ela não conseguiu ver até então, que pode estar atrapalhando esse processo a dar certo. Aí eu pergunto para você, qual é a função de uma pessoa dentro do casamento? Qual é a função de uma mulher no casamento? Ela é esposa. Mas qual é a função da mulher para com os filhos? Ela é mãe. Qual é a função da mulher para com os pais dela? Ela é filha. Qual é a função da mulher profissional? Qual é a função da mulher com ela mesma? A questão é, se eu perguntar para uma mulher, por exemplo, pedir para ela fazer um gráfico básico, se tivesse fazer um círculo e você colocar em percentual, quantos por cento você está dedicando a sua vida nessas funções? E ela falar para mim, eu sou 95% mãe. Como é que vai estar o relacionamento dela com o marido?
se ela é 95% mãe? Ela está se dedicando muito mais à criança do que à relação, a uma área do que a relação. Obviamente que essa relação vai ter dificuldades, porque se eu estou vendo do meu lado só uma mãe, como é que eu faço um relacionamento eu, marido, com ela que é mãe? Com mulher. Com a mulher. Eu tenho sexo com a mulher. Né? Eu tenho uma relação amorosa com a mulher e não com uma mãe. Por isso que algumas pessoas... eu vou fazer um adendo aqui. Lógico. Por isso que algumas pessoas falam assim, que as pessoas devem evitar, pelo menos o casal deve evitar de ficar chamando a esposa de mãe. Mãe, venha cá. Mãe, venha, faça isso. Ou a mulher falar assim, pai, venha cá. Porque ele não é pai dela, ele é marido dela. Totalmente. Eu poderia complementar. Ou mãe da Fernanda, que é a filha, tudo bem. Mas nunca chamar de mãe e pai um ao outro, porque esse não é o nosso papel. E aí quando você não ocupa o seu papel, fica difícil que essa relação dê certo. Talvez a relação de mãe, dependendo da idade da criança que ela está fazendo, está dando certo. E se for uma criança pequena, porque se é muito mãe de um marmanjo de 30 anos de idade, você está atrapalhando ele seguir para a vida. Mas na relação do casal, a gente tem que olhar para isso e observar as representações. Aí fica uma outra pergunta no ar. Quanto que as pessoas se preparam para o casamento? Se você perguntar isso, elas vão falar muito de questões estruturais, básicas, né? É financeira, é uma casa, né? Tá trabalhando, um carro, tá? Mas quando que ela se trabalha ou se prepara para saber em que momento que ela está e o que ela está procurando? Tem muitas mulheres, muitos homens que vão fugir de casa para casar. E fugir de casa para casar, eu não estou indo para poder fazer uma relação de parceria com o parceiro, não. Eu estou saindo de lá e procurando alguém que me ajude, ou uma mãe, ou um pai. Vai dar certo se eu estou procurando papéis diferentes e também me colocando em papéis diferentes, uma relação que é de casal, de dois adultos? Só quem casa é adulto. Só quem casa é quem está pronto para a vida e quem faz esse movimento livre de situações ao qual aconteceram atrás. Imagina que eu sou muito filho hoje, ainda casado. Porque eu fico cuidando muito dos meus pais. Novamente, eu estou olhando lá para trás e não estou conseguindo fazer essa projeção, que é de, junto com a minha parceira, progredir para a minha vida e dar frutos para isso. Eu estou preso lá atrás. Então, as pessoas trazem muitas representações. O Alex não está dizendo para você esquecer os pais, tá, gente? Não é isso. É porque naquele relacionamento, quando você está na cama com a sua esposa, com seu esposo, enfim, com o seu companheiro que você quer, você tem que estar naquele momento com o seu companheiro. Sim. E assim, claro, você tem que prestar atenção nos seus pais e tudo mais, mas em determinados momentos da vida, né? Não o tempo inteiro ser um filho eterno. Já pensou o pai que fala para você que colocou você na vida para você cuidar dele? É meio difícil, porque quanto tempo você demoraria para ter condições de fazer isso? Se já desde criança você escuta isso, é um cargo muito pesado para você. Você está pegando o fardo dele, pegando o seu fardo, colocando nas suas costas, e você vai tentar andar. Só que se eu estou olhando para trás, eu não consigo me juntar com outra pessoa em parceria para ir para frente. E aí minha vida não vai render, não vai fluir. Então, nesse tipo de contato, da consulta da reprogramação biológica, nós começamos a investigar quais são esses padrões, qual é o parâmetro que eu tenho, né, para que eu entrei dentro de uma relação, que tipo de comportamento eu tenho nessa relação, para que aí você comece a ter o diagnóstico daquilo que está sendo a doença, a patologia, o desarranjo daquilo, né, do casal naquele momento. E aí vai aquela percepção de que quando uma pessoa consegue entender o que é isso, o que está por vir, o que ela é, o que significa ela estar dentro do relacionamento, se a outra pessoa não estiver junto também nessa descoberta. Porque só eu descobri e a pessoa que está junto comigo não souber, não vai progredir. Não vai progredir e o casamento vai afundar. Nós somos responsáveis sempre por 50% de qualquer problema que você encontre dentro de um relacionamento. Isso é um pouco difícil de escutar para algumas pessoas que estão no consultório, principalmente quando se trata de traição, que é uma das principais queixas dentro do relacionamento. Sim. Né? Eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo que ele queria. Eu lavava, passava, cozinhava, trabalhava. Talvez o erro seja esse. Aí eu olho, tá bom, mas o que você é dele? Você é mãe de um bebê? Porque só uma mãe de um bebê pode fazer 100% para ele.
Porque nesse momento ele é totalmente dependente, ele olha e só recebe, ele não consegue dar nada. E se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma coisa que nós chamamos de eu estou endividando o meu parceiro. Você conhece alguém que você deve e olha nos olhos, que a pessoa deve para alguém e olha nos olhos? Ela foge, ela muda de sala, ela muda de rua, ela foge daquela pessoa. Então você acha que está ajudando fazendo tudo isso, mas por que você faz isso? Porque você vem de um relacionamento de experiências anteriores, seja conhecida pela sua mãe, pelo seu pai, no sentido, né, que você vivenciou, ou até mesmo de antepassados, que por memória, sejam celulares, sejam hoje que nós chamamos de campos morfogenéticos, estão relacionadas a hoje a sua conduta. Se você não tem consciência disso, não adianta. Aí você falou, eu tomo a minha consciência com os meus 50% e me coloco à disposição do meu parceiro a falar, eu acho que vale a pena estar com você. Tem uma tríade muito legal para isso. A biológica, a base biológica, a gente fala o sexo, porque mantém biologicamente a gente junto. Sim. A vontade, inconsciente ou consciente, eu ainda tenho vontade de estar junto com a pessoa. E os objetivos em comum. Essa tríade está valendo. Eu acho que dá ainda para trabalhar. Eu quero estar junto com você, eu quero fazer meus esforços. Você quer vir comigo? Bom, então vamos juntos. Eu não posso pegar você no colo. Eu posso te ajudar, dentro dos limites, a juntos a gente trilhar um caminho muito melhor. Aí nós chamamos isso de amor à segunda vista. Porque talvez no primeiro momento esse amor era meio cego. Era por necessidades, por descompensações e não por saber exatamente aquilo que a gente tinha de projetos para frente. O que talvez as pessoas chamem de companheirismo, não apenas uma paixão, uma coisa assim, né? Que você quer construir coisas juntos, você quer dividir coisas juntos, você fazer juntos. Mas é um amor, só que é um amor de casal. Maduro. É um amor de filho, é diferente. O amor para um pai é diferente, um amor para um amigo, um amor todo. Você só vai estar adulto, vamos dizer assim, quando você conseguir entender que você pode amar tudo. Só que de forma equilibrada para cada relação com que ela necessita. Se eu tiver um desequilíbrio muito grande para alguém, é óbvio que isso não vai dar certo. Em algum momento vai chegar um problema e a gente vai ficar super frustrado com isso, achando que a culpa é do outro. Sim. E, na verdade, nós temos 50% de responsabilidade por isso. Não somos culpados, porque nós somos inconscientes do que estava fazendo essa dificuldade. Aí na reprogramação a gente conversa, levanta possibilidades, usa testes do próprio corpo, né, e técnicas para conseguir chegar mais precisamente às principais influências. E aí entendeu. Agora você toma isso com a sua energia e coloca em prática as ações que são necessárias para você ter melhores frutos em relação a isso. Só para eu entender também, reprogramação biológica são sessões que a pessoa passa, é como se fosse... Eu vou exemplificar aqui. Uma sessão de psicologia, onde a pessoa senta num espaço, e você falou que tem todos esses testes e tudo mais. Sessão de 1 hora, sessão de 1h30, sessão de quanto tempo? Quanto tempo a pessoa passa fazendo a reprogramação biológica? Como que funciona? Sim. Cada caso é um caso, porque depende do que a pessoa apresenta como queixa. Eu vim aqui porque no meu relacionamento eu estou com uma diminuição de libido. Eu posso levantar situações patológicas relacionadas ao corpo físico que poderiam gerar isso e os conflitos emocionais que estão ligados a esse processo, mas inevitavelmente eu também vou, além da biologia corporal, para uma biologia familiar, que é o que nós estamos falando. Sim. Qual é o contexto que traz e coloca você hoje nesse desânimo para a relação referente a esse processo? Então, dependendo do que você encontra e da necessidade de dar continuidade, aí isso vai gerar o número de sessões necessárias para esse processo. Lógico, tem casos que são mais simples, onde a pessoa já entende, já bate aquele insight, já faz grandes movimentos com esse entendimento e faz uma grande mudança na vida. E tem outros que traz ao consciente, né? Traz ao consciente, né? Agora tem outros que dependem de mais tempo, conforme é a relação. E se vai salvar ou não a relação, aí depende, porque ela não está sozinha. Sim. Ela não está sozinha, depende dos outros 50% para que isso funcione bem. Isso funcione. Sim. Muito, muito legal, Alex. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Nosso assunto aqui é muito legal, né? Porque quando você vai falando de relacionamentos, você vai entendendo, compreendendo algumas coisas. E às vezes você que está em casa assistindo, falando assim, mas realmente eu nunca pensei por essa perspectiva, né? Muito legal. Muito legal. Até a próxima vez, viu? Até a próxima.